A Disney é conhecida por seus filmes fofos, histórias de superação e finais felizes. Mas o que muita gente não sabe é que a maioria de seus filmes são baseados em contos antigos e que foram feitas algumas mudancinhas aqui, outras ali, o suficiente para não traumatizar as crianças. Porque o que acontece nas histórias originais adaptadas para toda a família assistir é um pouco depressivo, angustiante, acho que vocês já entenderam. Mas não tem nada pior do que você ver esse vídeo sem deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo para aquele amigo que adora Disney. Agora sim, parando a enrolação, bora pro vídeo. No filme da Disney, a jovem sereia se apaixona por um homem que salvou de um naufrágio e pede ajuda a uma bruxa do mar para conseguir pernas e poder ir até a superfície, para assim conhecer o mundo e se encontrar com esse rapaz. De certa forma, a animação até que começa bem fiel ao conto escrito por Hans Christian Andersen em 1837. Mas no conto, ao invés de dar a sua voz em troca das pernas, a sereia dá a sua língua, que é arrancada por uma faca. E o final feliz dela, se casando com o príncipe que salvou, não existe. Já que ele se casa com outra mulher enquanto a sereia via tudo. O que a deixa desesperada para não ser morta pela maldição da bruxa por ter falhado em sua missão, tentando até mesmo matar o príncipe. Porém, ela não consegue fazer isso e acaba morrendo ao se transformar em espuma do mar. O herói Hércules foi infantilizado tanto quanto as princesas da Disney. O semideus é filho de Zeus com uma mortal, o que fez com que a Hera, a esposa de Zeus, prometesse não descansar enquanto não acabasse com a vida do filho bastardo. Mas o tempo passa e ela não consegue fazer nada. Então Hércules conhece Mégara, uma espécie de presente de seu pai por ter dado conta de alguns inimigos dele. E com a jovem mulher ele teve 3 filhos, com os quais vivia uma vida plena. Porém, foi então que Hera se aproveitou do fato de Hércules estar com a guarda baixa para infectá-lo, fazendo com que ele perca o controle de si e matasse toda a sua família. Fadas madrinhas, carruagem de abóbora, magia e romance. É assim que a história da gata borralheira nos foi apresentada. Mas a versão original dos irmãos Grimm, as coisas não acontecem dessa forma. E dentre uma dessas mudanças mais básicas está o fato de passarinhos lhe darem o vestido que ela usa no baile. Mas tem mudanças que tornaram o conto bem mais fofinho do que realmente é. Como o fato de uma das irmãs malvadas arrancar os próprios dedos do pé para tentar fazer o sapatinho servir, e da outra irmã arrancar o próprio calcanhar. Já no final da história, depois que a Cinderela enfim se casa com o príncipe, as irmãs ainda têm os olhos furados por pássaros, e Cinderela ainda quebra o pescoço da madrasta má. Diferente do clássico da Disney, a versão dos irmãos Grimm apresenta uma rainha má que quer comer os pulmões e o fígado da garota, que só tinha 7 anos. A sua psicopatia é tanta que a rainha mastiga com um enorme sorriso os pulmões e o fígado de um javali levados pelo caçador. Além disso, Branca de Neve não é revivida pelo beijo de seu amor verdadeiro. O que acontece no conto original é que o pedaço da maçã que a jovem comeu ficou entalado em sua garganta. Ou seja, ela não chegou a engoli-lo de fato. E esse pedaço acabou saindo de lá quando os anões deixaram o caixão dela cair, o que fez o pedaço escapar de alguma forma da garganta. E por fim, após ajudar a Branca de Neve, que se apaixona pelo príncipe, eles se casam, mesmo com toda a diferença de idade. E no casamento, a Rainha Má decide aparecer mesmo sem ser convidada. E aí os 7 anões decidem puni-la, a forçando-a a calçar um par de sapatos em brasa e a dançar até cair morta na frente de todos. O começo do conto que originou o filme da Disney, A Bela Adormecida, é bem parecido com a animação. A princesa, que no conto original se chama Thalia, é amaldiçoada ao espetar o dedo numa galha, entrando assim em um sono profundo, só que o que acontece depois disso jamais poderia ser contado para uma criança. Depois de ter apagado, a família de Thalia deixa sozinha em um palácio por acharem que estava morta. Então, depois de um tempo, um rei, e não um príncipe que nem é no filme da Disney, invade esse palácio e entra pela janela no quarto da princesa, onde percebe que o sangue ainda corre em suas veias. E é então que ele se aproveita do estado indefeso dela, se vocês me entendem, e depois de se satisfazer ele vai embora e se esquece dela.
Nisso ela ficou grávida e deu à luz enquanto dormia, mas como as crianças não conseguiam achar os seus peitos para se alimentar, começaram a sugar os seus dedos, o que acaba por arrancar a agulha presa nela, a fazendo acordar e conseguindo alimentá-los. Então o rei volta para conhecer seus filhos, mas a sua mulher descobre e manda o cozinheiro matar as crianças e dá-las para o marido comer. Só que isso simplesmente é algo tão absurdo que o cozinheiro não faz. E ainda o rei descobre o que sua mulher tentou fazer e manda ela para a fogueira. E no fim, Thalia se casa com o rei e vivem felizes para sempre. Eu sei, é perturbador. Dá até um alívio quando Mulan volta para casa e vive feliz para sempre com sua família depois de uma longa batalha de vida ou morte. Depois de tudo pelo que ela passou, todo o treinamento árduo que fez para se tornar uma exímia guerreira. Mas a lenda que inspirou o filme não tem um final feliz. A lenda diz que a jovem lutou entre 10 e 12 anos na guerra e foi reconhecida com um alto mérito por suas conquistas. Ela inclusive chegou a ser promovida a general. E durante o conflito, Mulan se apaixonou por um oficial, o Jin Yong. Pois depois que ele descobriu que era uma mulher, ele se sentiu atraído por ela e, segundo diversas versões da história, eles planejavam se casar. E após ela triunfar nos combates, o imperador queria condecorar a jovem com qualquer coisa que desejasse. Mas tudo que ela pediu foi um cavalo para poder voltar para casa. E ao se reencontrar com sua família, ela descobriu que seu pai já havia morrido, o que a deixa muito abalada por tê-lo perdido. Além disso tudo, ela passou boa parte de sua vida sendo perseguida pelos traumas da guerra enquanto vivia isolada. No fim, Mulan nunca acabou se casando e ainda tirou a própria vida por conta de toda a solidão. Para mim, esse é um dos melhores filmes da Disney, que conta a história de um menino criado na selva, mas o que o filme não mostra são todas as dificuldades de se viver na floresta. E dos problemas de um humano ser criado por animais, algo que ocorreu de verdade com Dinah Chashar, que nunca foi amigo do urso Baloo ou da pantera Bagheera. O garoto foi encontrado em 1867, aparentemente com 6 anos de idade, por caçadores do distrito de Buladashar. Eu não tenho a menor ideia se pronunciei o nome disso certo, mas fica na Índia. E ele estava cercado por uma alcateia de lobos em uma caverna. E daí veio o nome, o Menino Lobo. Os caçadores, preocupados com a segurança do garotinho, tentaram chamá-lo para que ficasse longe do covil dos animais. Mas perceberam que ele não entendia o que diziam e ainda andava de 4, como os lobos. E ver o garoto daquele jeito deixou os caçadores aterrorizados, mas como eles não podiam atirar, já que poderia atingir o menino, eles botaram fogo no covil para espalhá-los e mataram toda a matilha. Assim levaram o garoto para uma igreja onde recebeu seu nome e tentaram reeducá-lo, mas por crescer entre feras, ele não se desenvolveu adequadamente. Ele não cresceu direito e o seu cérebro não se formou completamente pela falta dos nutrientes essenciais. A teoria é que os pais do menino foram mortos pela matilha e que algum lobo, provavelmente o líder, ficou com pena do garoto e resolveu adotá-lo. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das animações mais sombrias da Disney e muito boa por sinal. No romance, Frollo, o vilão, é um padre e não um juiz, o que torna suas ações ainda mais perversas. Já Quasimodo era o filho de ciganos, mas foi trocado por Esmeralda, a mesma garota pela qual se apaixona, sendo abandonado na igreja onde ficou meio surdo por causa do som do sino. Na época, a maioria das pessoas viviam na miséria, inclusive Esmeralda, que tentava ganhar dinheiro dançando em frente à igreja. E é assim que Frollo se apaixona por Esmeralda ao vê-la na frente da igreja e ordena assim que Quasimodo a sequestrasse. Nisso, o Cineiro também acaba se apaixonando pela moça que sequestrou, na qual é resgatada por Febo, um agente da Guarda Real por quem ela passa a amar. E por conta disso, se sentindo rejeitado, Frollo mata o seu rival e incrimina a bailarina, que é acusada de assassinato. E Quasimodo ainda consegue levá-la para dentro da igreja, onde estaria segura devido à existência de uma lei de abrigo. No entanto, quando os amigos dela decidem invadirem o edifício e levá-la para bem longe daquele lugar, Esmeralda acaba sendo capturada novamente e levada para a forca. E no fim, Quasimodo chega tarde demais para salvá-la e acaba assistindo à execução pública de Esmeralda no topo da catedral, enquanto Frollo ria do fato de seu plano ter dado certo. E é então que o Cineiro fica furioso e empurra o padre da torre e nunca mais é visto na região. E muitos anos depois, o seu corpo é encontrado no túmulo da amada, onde alguém o enterrou.
O pequeno boneco de madeira que quer ser um menino de verdade surgiu numa série de histórias criadas por Carlo Collodi e publicadas por jornais italianos da época. Na trama original, Geppetto recebe de presente um pedaço de madeira falante, no qual ele decide esculpir e transformar em Pinóquio, a fim de realizar seu sonho de finalmente ter um filho bondoso para amar e cuidar. Mas tudo que o velho conseguiu foi um filho travesso que fazia o que queria, não dava atenção para o que seu pai dizia e ainda o manipulava para conseguir o que queria. Além disso, na primeira versão de Pinóquio, ele ignora os conselhos do grilo falante, se irritando pelo fato dele não o deixar em paz, de ficar sempre opinando sobre suas más atitudes. E por conta disso, ele esmaga o pequeno inseto com uma marreta, dando fim ao pobre grilo. E agora, livre do inseto, Pinóquio continua a fazer suas travessuras sem se importar com nada nem ninguém. Ele até roubou os livros que seu pai teve tanto trabalho para juntar o dinheiro e comprar, usando do dinheiro que conseguiu para comprar um ingresso para um show de marionetes. E, como consequência de sua atitude, ele foi assaltado por uma dupla formada por uma raposa e por um gato. E ao tentar fugir dos ladrões, Pinóquio foi pego e enforcado numa árvore. A versão de Rapunzel da Disney é uma comédia divertida envolvendo uma jovem de cabelos longos que usa uma frigideira como arma. Mas a história original vai por um lado bem diferente. Para começar, Rapunzel é entregue à bruxa pelos seus pais, o rei e a rainha, que a trocam para poderem pegar os sabanetes do Jardim da Bruxa, os melhores sabanetes que já comeram. A garota foi levada para a torre aos 12 anos, onde vivia isolada, só com a sua voz para se distrair, enquanto olhava para fora da janela. E algo bem parecido com o filme da Disney é o fato da bruxa ir até a torre e subir pelos cabelos uma vez por dia. E foi durante um dia em que ela cantava que um príncipe a viu e começou a ir visitá-la durante a noite, sempre levando um pedaço de trapo para ela costurar uma escada e sair sem que a bruxa soubesse. Mas ela, convenhamos, burramente acaba perguntando o motivo da velha bruxa demorar tanto para subir, sendo que o príncipe escala no instante. E é então que a bruxa fica enfurecida e arranca os cabelos dela e a prende no deserto para sofrer com o calor, além da solidão. Além disso, a bruxa amarra os cabelos de Rapunzel e espera o príncipe aparecer. E o príncipe também não é lá a pessoa mais inteligente do mundo, pois ao ver que a bruxa havia sumido com a sua amada, ele simplesmente se joga da torre em um arbusto, no qual está cheio de espinhos, que acabam furando seus olhos e o deixando cego, ficando vagando pela floresta e se alimentando de frutas e raízes encontradas. Ao menos aqui temos um final feliz, pois ele de alguma forma vai parar no deserto em que Rapunzel estava, depois de anos sem ver nada. E nesse meio tempo Rapunzel havia tido filhos deles, e ao reconhecê-lo e pular em cima dele de alegria, suas lágrimas curam seus olhos e eles vivem felizes para sempre em seu castelo. Se você chegou até aqui, parabéns, a sua infância está estragada que nem a minha, tamo prontinho para pular da ponte. Brincadeira, 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 não faz isso. A vida pode ser bela se você quiser. E se quiser deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo para aquele seu amigo que ama Disney, vai tornar a vida de um pobretão que nem eu mais bela. E muito obrigado a quem chegou até aqui, valeu, falou e até a próxima.